palavra e tem canção. Aqui a vida ganha direção. É Deus falando na estação. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite, vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer, HD. Toca o céu, toca você. De São Luís pro mundo ouvir Jesus no ar pra te alcançar. Renascer, HD. O som da fé pra te envolver. Vem com a gente, compartilha a vida. Na rádio que renasce a cada dia. No esporte, na notícia. Na palavra que edifica. Com amor e alegria. A voz de Deus é nossa guia. Renascer, HD. Toca o céu, toca você. WhatsApp também tá rolando. 98 987 31 36 96. Chama e vem. Bispo Jonas. Fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. A nossa reflexão do dia, ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que é o texto base. E o texto complementar está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. O tema: a oração é a chave da vitória. Então eu leio com você, que está acompanhando a nossa programação Boa Tarde, Super Tarde, parte do versículo 22 do capítulo 21 do livro de Mateus. E tudo que pediste em oração, crendo, o recebereis. No texto complementar, como já citei, a referência, que é Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte do versículo, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade central: a vitória do crente não está na força humana. Mas na vida de oração, na fé e na dependência de Deus. Vamos aqui uma introdução. Vivemos dias em que muitos procuram soluções rápidas para seus problemas. Alguns confiam no dinheiro, outros na inteligência, outros em relacionamentos, mas a Bíblia nos ensina que existe um caminho mais poderoso: a oração. A oração. A oração não é apenas um ritual religioso. É comunhão com Deus. É abrir o coração ao Senhor.
é colocar diante dele aquilo que não conseguimos reconhecer sozinho, não conseguimos resolver, melhor dizendo, resolver sozinhos. Quando a igreja ora, vou repetir, quando a igreja ora, o céu se move, a fé é fortalecida e Deus age com poder. Por isso, podemos afirmar com segurança: a oração é a chave da vitória. Aqui eu organizei alguns pontos interessantes que vai nos ajudar a entender melhor acerca deste tema que nós estamos ministrando no quadro Reflexão do Dia. E o primeiro ponto trata-se da oração. A oração nos conecta ao poder de Deus. A primeira grande razão pela qual a oração é chave da vitória é que ela nos coloca em contato com Deus, em contato com o Deus Todo-Poderoso. Sozinhos somos limitados, frágeis e incapazes de vencer muitas batalhas. Mas quando oramos, declaramos que dependemos do Senhor. Declaramos que dependemos do Senhor. Base bíblica: Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, a oração traz paz ao coração. No livro de Hebreus, capítulo 4, 16, podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. E aqui, a gente faz aquela aplicação sobre as nossas vidas, este conteúdo. Há batalhas que não se vence com argumentos, apenas com oração. Há portas que não se abrem com esforço humano, mas com joelhos dobrados. Quando buscamos a Deus, Ele libera direção, sabedoria e força para caminhar. Já no segundo ponto da reflexão, a gente fala sobre a oração fortalece a fé. Quem ora cresce espiritualmente. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela também muda o coração de quem ora. Muitas vezes, Deus não altera a situação imediatamente, mas usa a oração para fortalecer nossa fé e nos ensina a confiar nele.
Base bíblica. Marcos 11, versículo 24. Pedi, crendo. Aleluia. Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Orai sem cessar. Exemplo bíblico. Daniel orava constantemente, mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Sua vida de oração revelou confiança, coragem e perseverança. A vitória de Daniel começou muito antes da cova. Começou no lugar secreto da oração. Aplicação. Muitas vitórias espirituais começam em silêncio, no secreto, quando ninguém está vendo. Quem mantém uma vida de oração aprende a descansar em Deus, mesmo em dias difíceis. No terceiro ponto da reflexão, a oração abre caminho para milagres. Aleluia! A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que experimentaram milagres por meio da oração. A oração move o coração de Deus e, no tempo certo, o Senhor manifesta o seu poder de forma sobrenatural. Base bíblica, Atos 12, versículo 5 ao versículo 11. A igreja orava e Pedro foi liberto da prisão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 38. Elias orou e o fogo caiu do céu. Lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5, Ezequias ora e recebe resposta de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aplicação. Deus ainda responde orações. Ele ainda liberta, cura, restaura, abre portas e faz milagres. O céu não está fechado para quem busca ao Senhor com sinceridade. Já no quarto ponto da nossa reflexão, a gente fala sobre a oração, nos ensina dependência e submissão. Orar é reconhecer que Deus sabe mais, pode mais e vê mais do que nós. A oração verdadeira não é apenas apresentar pedidos e também render a vontade própria, mas é também render a vontade própria, a vontade de Deus. Base bíblica, Mateus 6 e 10. Seja feito a tua vontade. Lucas 22 e 42. Jesus do Getsemane. 1 João capítulo 5, versículo 14. Confiança em pedir segundo a vontade de Deus. E aqui vamos para mais uma aplicação. Nem toda a resposta de Deus será exatamente como esperamos.
mas toda a resposta dele é perfeita. A oração madura não busca apenas vitórias exterior, busca alinhamento com o propósito de Deus. Oração, o quinto ponto da nossa reflexão. A oração produz vitória espiritual. A maior vitória do crente não é apenas vencer problemas, mas vencer o pecado, a tentação, o desânimo e o ataque espiritual. A oração nos fortalece para permanecer firmes e vencer batalhas que enfraquecem a fé. E aqui vamos para mais uma base bíblica. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá. Aleluia. Aplicação. Muitos caem porque deixam de orar. Muitos desanimam porque abandonam o secreto com Deus. Mas quando a vida de oração é restaurada, a vida espiritual também é renovada. Ilustração. Imagine uma chave na mão de alguém que está do lado de fora da porta. A porta representa a vitória, a resposta, a direção e a libertação. A chave não é a porta, mas é aquilo que abre o acesso. Assim, é a oração. Ela não substitui Deus, mas nos coloca diante dele e nos conduz àquilo que ele já preparou. Conclusão. A oração não é perda de tempo. Não é perda de tempo. É investimento espiritual. A oração não é um último recurso, é o primeiro caminho do crente. A oração não é um sinal de fraqueza, é a prova de confiança no Deus vivo. Se querem viver vitórias reais, precisamos voltar ao altar da oração. Porque quando a igreja ora, Deus age. Quando o crente ora, a fé cresce. E quando o justo ora, o céu responde. Aleluia! Aqui eu deixo um apelo. Aqui já caminhando para o finalzinho da nossa reflexão. Hoje, o Senhor nos chama a restaurar a vida de oração. Talvez você tenha buscado resposta em muitos lugares, mas o caminho continua sendo o mesmo. Volte a orar. Volte a orar. Ore pela sua família. Ore pela sua casa, ore pela sua vida espiritual, ore por direção, ore com fé, ore com perseverança, porque a oração
é a chave da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É hora de falar com Deus. Então vamos orar. Vamos falar com Deus. Aleluia! Senhor Deus, nós reconhecemos que dependemos de Ti. Ensina-nos a orar com fé, perseverança e sinceridade. Fortalece a nossa vida espiritual. Abre os nossos olhos para a Tua vontade e concede-nos vitória segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.